A paz do Senhor a todos do programa Compromisso com a Palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês que já fazem parte das nossas vidas. Hoje, um dia especial, estamos aqui com a presença do deputado. A paz do Senhor, deputado. Paz do Senhor, tudo bom? É uma honra muito grande tê-lo no nosso programa. Privilégio também, estou feliz porque já tinha vontade de estar antes, mas hoje chegou o dia, estou muito feliz. Olha, eu tenho que ressaltar aqui que além de deputado estadual, também é pastor. Sim. Então, o nosso programa aqui, deputado, se chama Compromisso com a Palavra. Então, nós temos um compromisso de levar a palavra até você, a ter a sua vida. Mas sempre nós costumamos dizer aqui, deputado, que tudo nós temos que falar dentro da palavra. Porque eu fiz um compromisso com Deus quando eu comecei o meu ministério, eu comecei nas rádios. E foi Deus que me deu esse nome, Compromisso com a Palavra. Sim. Então, tudo quanto nós trazemos aqui no programa, nós temos o compromisso com a palavra. Muito bom. E hoje eu quero falar um pouco das leis, né, que já foram Sim. implantadas aí. E para falar disso, nós temos que também mostrar que nós temos a obediência dentro da palavra. Foi Deus que deixou as leis aqui da terra. Verdade. Para usarmos. Nós temos que lembrar que quando o apóstolo Paulo escreveu Romanos 13, que fala sobre o amor, ele estava morando em Roma e foi no período de Nero, né? Nós temos que lembrar que Nero foi um dos piores governadores. E mesmo assim, o apóstolo Paulo escreveu sobre o amor. E interessante de tudo isso, o apóstolo Paulo, ele falou tanto de amor, né? Ele falou de casamento. É interessante que ele até fala assim para o homem, é bom que fiquem só, mas se não aguentar, arrume alguém. Alguém legal, né? Com certeza. Alguém para amar. Eu gosto muito de falar sobre o apóstolo Paulo. Em Coríntios 13 está o amor. Sim, também. 1 Coríntios 13 está sobre o amor. Sobre o amor de uma forma muito romântica, muito poética. Quando ele escreveu o Romanos, ele fala sobre o amor, né? O Coríntios também fala sobre o amor. 13. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu, ele estava falando muito sobre amor também, e sobre as leis. Isso. Né? Então, Exato. Por isso eu quero ressaltar aqui que o deputado hoje vai falar de leis. Aí vocês podem estar pensando assim, mas como falar de leis dentro do programa? Deus quem deixou as leis daqui da terra para nós usarmos. E Deus foi muito claro na palavra, sobre leis fala em Gênesis, em Coríntios também fala de leis, em Romanos, que foi o apóstolo Paulo, né, que falou também sobre leis. Então, quando eu falo assim sobre o amor que ele falou, ele estava dizendo, não foi bem o amor, mas quando ele se trata de leis, está falando de amor, porque quando nós implantamos as leis, nós estamos também implantando o amor. Principalmente assim? Quando as leis elas contribuem para que as pessoas se sintam bem, Sim. Sejam protegidas, sejam alcançadas nos seus anseios, nas suas vontades. A lei do amor é muito forte dentro da Bíblia. E falar aqui no programa alguma coisa em relação à lei é este compromisso com a palavra, principalmente com a palavra que é a lei de Deus. Sim, com certeza. Aí o próprio Deus diz, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, é algo muito forte quando nós temos a coragem de entender o significado da palavra e ter esse compromisso com a mesma para o nosso crescimento. E quando nós vemos os cuidados que se podem ter com as pessoas dentro de leis, isso também é amor, eu creio nisso. Com certeza, por isso que eu falei que quando ele escreveu as leis em Romanos 13, se enquadrava dentro do amor, né? Aí foi bom você ressaltar que o amor fala em Coríntios, mas eu estava querendo... o amor romântico, isso, que eu quis dizer. O amor romântico. Que Paulo, quando descreve o amor de forma romântica, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, padece, tudo espera. Suporta. Então, ali é aquele amor romântico. Sim. E aqui em Romanos já é uma aplicação legal do amor, das leis. Das leis. Mas, deputado, eu sempre digo assim, quando eu gosto de alguém, eu fico antenada. Eu estou sempre antenada a tudo quanto você vem fazendo, seus projetos.
E vamos falar um pouco aqui sobre aquela lei que você implantou, artigo, se não for me engano, 106, que foi de não pagar tarifas quando se vai fazer uma matrícula, porque olha, venhamos aqui, era um absurdo, né? Temos que pagar uma matrícula para fazer uma reserva. E isso foi uma lei que você implantou, né? Graças a Deus. Fale um pouco desta lei. Na realidade, nós estamos tratando de uma situação até muito mais especial. Porque o que aconteceu é o seguinte, as pessoas, famílias que têm crianças com síndromes, seja síndrome de Down ou qualquer outro tipo de transtorno, ela precisa de um acompanhamento mais especial, mais de perto. Aquela criança na classe, ela não pode estar apenas sendo atendida pela professora, tem que ter ali um acompanhante. E por conta disso, algumas escolas no estado de São Paulo cobravam matrícula em dobro e mensalidade em dobro. Ou seja, se para qualquer criança os pais pagassem R$1.000, por exemplo, para aquela criança pagaria R$2.000. Meu Deus. Na alegação de que por ter um acompanhante, então teria que pagar em dobro. Sendo que os gastos já são maiores, exatamente, né, dentro dessa visão e conversando com famílias que viviam esta dificuldade, porque uma criança tida como normal, ela tem já os gastos naturais do crescimento, da alimentação, da vestimenta e tudo mais. Uma criança tida como uma criança especial, ela tem um cuidado a mais. Ela tem medicações, ela tem médicos, ela tem psicólogos, psicoterapeutas, tem uma gama maior. Até as roupas. Sim, tudo se torna, mais. Exato, tudo se torna especial para esta criança. E claro que se a criança tem a possibilidade mental de aprendizado, ela tem que ter também o direito. Então, quando se fala de inclusão, a inclusão ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser real. Ela tem que ser para todos de verdade, não é uma palavra que se fala, é bonito de falar, de defender, mas na prática não existia. Então a lei veio para dizer isso, toda criança é igual, dentro da escola, não só para receber as devidas orientações, mas também quando os pais têm que pagar a mensalidade, ser também igual. Então isso que a lei veio trazer, a igualdade, todo mundo é igual diante de tudo. Ressaltando aqui que vale para escolas particulares, viu, gente? Escolas públicas, particulares, o que tiver de ensino fundamental dentro do estado de São Paulo, essa lei alcança. Deputado, eu vi que foram mais de 30 projetos já em prática, vamos dizer assim, em prática, né? Os projetos de leis que nós estamos apresentando e que já o fizemos na Assembleia, eles vão sendo conduzidos dentro das comissões, tramitando dentro das comissões. São 3, 4 comissões que passam o projeto, começa pela Constituição, Redação e Justiça, para ver se aquele projeto tem constitucionalidade, se ele tem legalidade, se ele pode vir a se tornar lá no futuro lei. Então, primeiro é projeto. Então, o projeto passa por estas comissões e à medida que ele vai avançando, ele vai sendo aprovado das comissões, até o momento que passou pela última comissão. Ele então vai ser colocado na ordem do dia, é quando os deputados se reúnem para votar. E na votação, em sendo aprovado, o governo pode dizer que concorda ou não concorda. Se concordar, já vai virar lei automaticamente. Se não concordar, vai ter o veto. O veto faz com que volte de novo à Assembleia. E quando volta à Assembleia, se os deputados entenderem que eles querem que aquele projeto de lei seja realmente, se torne lei, aí é a quebra do veto, então aí vota-se para que aquele veto seja derrubado e passa a ser lei. Então, dentro desta linha, nas áreas que eu tenho trabalhado, nesses 4 anos que está completando do meu mandato, eu fiz 36 projetos. Olha que bênção. 36 projetos de lei, na área ambiental, na área de segurança pública, na área em relação às drogas, na área família, na área médica, para crianças com síndrome de Down, que esse virou lei, para crianças diabéticas, que eu também fiz um projeto para atender a necessidade na escola da criança que tem diabetes, e muitas vezes a família tem que se deslocar
de manhã ou de tarde, quando a criança está lá para atendê-la. Então a escola pode dar uma atenção, porque são coisas fáceis de se fazer, e a Associação Estadual de Diabetes viu que era importante essa lei, facilita para os pais. Então nós temos várias ações e cada uma na sua formalidade vai atendendo aí as necessidades. É como eu disse, deputado, eu estou antenada. E eu observei algo muito importante, que você é deputado de São Paulo e há muitos deputados que fazem só naquela região dele. E eu observei que você tem trabalhado mesmo em todo o estado de São Paulo. E não somente nos projetos que já estão aí, né, que já foram, já estão, como eu disse assim, já estão em prática. Mas eu observei também que você esteve no SEREM, em Araras, que é um instituto de tratamento neurológico. Isso. Olha só que bênção, você está lutando, você continua lutando, o mandato está acabando, mas continua lutando aí. Pelas necessidades. Isso. Nós sabemos que são tantas pessoas, né, que já nascem com problema neurológico. E eu vi que ali eles atendem em média de 100 pessoas por dia. Verdade, verdade. E é uma entidade sem fins lucrativos, filantrópica, que não cobra dos pacientes que lá estão. Ela sobrevive de doações, pouca ajuda governamental, mas o atendimento é de primeira. Sabe, se você está dentro de uma entidade que parece que você está num outro país de primeiro mundo. Um negócio particular. Pelo grau de carinho e de atendimento ali praticado. Olha só que bênção. E eu cuido justamente desta área filantrópica. Eu tenho atendido outras entidades, como a Sorri de Bauru, como as APAES. Eu tenho lutado pelas APAES, né, porque nós entendemos que uma entidade ela faz o papel que o governo não faz. Ela atende a área que o governo não consegue atender. O governo tem o dinheiro, mas quem tem pessoas que estão ali dispostas a fazer, não por dinheiro, porque normalmente essas entidades elas sentem a deficiência financeira, porque de repente nós custamos para nós ou para a nossa família um determinado valor. E como eu disse, a questão de uma criança que tenha síndrome ou uma pessoa que tem uma deficiência, seja física, motora, seja intelectual, emocional, enfim, quando ela depende de outra pessoa para ela sobreviver, então o gasto é maior, o custo é maior. E normalmente é assim, uma pessoa custa para a entidade dar a ela a vida 3 mil, 4 mil reais e recebe 1.000, recebe 1.500, né? Às vezes metade daquilo que deveria receber. Dei números simbólicos, mas a percentagem é realmente diferente. Se nós temos aí uma pessoa que tem um valor para poder sobreviver, a entidade que cuida desta pessoa recebe 20%, 30% apenas daquilo que pode dar de ajuda. Então, tem que ter pessoas com esta vontade, com esse desejo de ver que estas entidades elas não podem fechar as portas, porque elas fazem um trabalho maravilhoso. Excelente. É o caso do SEREM. E normalmente quem cria uma entidade assim porque teve algum problema na família. Geralmente, é verdade. As pessoas que estão ali, elas viveram essa experiência. Elas provaram a dor de não ter como fazer, de não ter encontrado no poder público condições para apoiá-las na ajuda. Então elas começam a desenvolver essa ação comunitária, encontra outros que viveram a mesma experiência e é quando as entidades vão surgindo. É como também as casas de recuperação, né? Também. Normalmente a pessoa saiu, teve um passado ou uma parentela que se envolveu com algum tipo. Mas também eu vi também que você criou leis sobre drogas também. Fale um pouco. É verdade. Nosso trabalho nesta área é muito preocupante. Missionária Cláudia, as drogas hoje é uma pandemia. Sim. A pandemia é quando está incontrolável. Nós vemos que já teve gripes famosas na história da humanidade que matou milhões de pessoas, porque não teve mais controle, não teve jeito de segurar o vírus e foi destruindo vidas, né? A famosa peste negra, que foi um outro momento crítico para a humanidade, que morreu milhões de pessoas. As drogas, elas estão nesse nível.
de matar milhões de pessoas no mundo. As drogas não têm limite, as drogas não têm barreira. As drogas estão na casa do rico, do pobre, do negro, do branco, do importante, do desconhecido. As drogas estão lá na favela, mas estão nas mansões. As drogas estão na casa dos crentes, dos católicos, dos espíritas, dos protestantes. Por quê? Porque droga é algo incontrolável hoje. E esta foi a minha grande preocupação e a minha grande luta, porque eu vejo jovens morrendo diariamente. Trabalhando em São Paulo, já visitei várias vezes a Cracolândia, nossa comunidade tem ali uma ação terapêutica de atendimento, e vendo em loco, não é alguma coisa de ouvir falar, a quantidade de pessoas que morrem usando drogas. Por ser algo tão pernicioso e poderosamente destrutivo, é que eu fiz um projeto que, nas escolas, seja criada a comissão escolar antidrogas. Por quê? Porque a criança, ela está em nossa volta. Eu tive um filho que se envolveu, então é aquela experiência de viver em casa. Cresceu dentro da igreja, frequentou a escola bíblica dominical, tinha realmente todo o conceito família, igreja, Deus, Jesus e tudo mais. E se perdeu. E se perdeu. Quando? Quando ele foi para a faculdade, e lá na faculdade ele encontrou um mundo aberto de oferecimentos. Hoje, grande parte dos frequentadores de faculdades, a gente chamava no passado de alunos. Hoje não são mais alunos, são frequentadores. Porque a grande maioria vai a hora que quer, estuda quando quer, os pais muitas vezes não sabem, principalmente quando o pai mora numa cidade e o aluno estuda em outra. Então vai morar em repúblicas, em lugares onde outros estão ali morando junto, e sempre no meio daquele lá tem aquele que bebe, aquele que fuma e aquele que usa drogas. E ele oferece, ó, quer provar? E o que não tem conhecimento... E ainda existe aquele ditadozinho assim, né? É cafono se não usar. Se não usar, careta, tá por fora. Careta. E é justamente aí que pega, porque se não houver o conhecimento, a informação, ele vai provar. Se tiver pelo menos a informação, ele vai falar, bom, eu conheço, já ouvi falar, já sei quais os sintomas, já sei quais as consequências. Então ele vai ter uma condição de optar se quer ou não aquilo. Mas quando não conhece os resultados ruins que acontecem, ele vai e prova. Então prova o crack, prova a maconha, prova a cocaína, prova o êxtase, prova outras drogas, as balinhas que são hoje distribuídas nas raves, nas festas, nas baladas. Está em monte isso, não tem como dizer, ah, não, aquela festa lá não teve. Normalmente tem. Alguém tem alguma coisa. Mas nós temos que lembrar que o inimigo também não está brincando, né? Não. Tem muitos crentes aí dispersos brincando de ser crentes. É. Mas o inimigo não está brincando de ser inimigo. Por isso A que ele está missão dele- atacando tanto. A missão dele, segundo a Bíblia, é matar Roubar. e destruir. Então, ele faz isso com toda a sua excelência. Em contrapartida, nós cristãos, muitas vezes, achamos tudo tranquilo, normal, é desse jeito, e não pode ser assim. Então, por isso que eu fiz esse projeto de lei, lutando pelo menos assim, a criança, porque vai atingir exatamente a criança, o adolescente, o junior, que lá na escola ele não tem nenhuma informação. Na família, ninguém sabe falar a respeito. Se falar é aquela jogada bruta e brava e nervosa, não use drogas, mas isso não resolve. Resolve a informação. Filho, você sabia que a maconha é assim, assim, assim? Que a cocaína traz esses efeitos negativos? Que se você usar crack, o seu cérebro vai acontecer tal coisa? Essa informação poucos têm. E por não tê-las, ninguém fala do assunto. É isso, deputado. A gente costuma dizer assim, hoje os pais estão tão preocupados em criar bens materiais, Sim. não criar filhos. Isso. E aí eu costumo dizer assim, vamos falar do nosso meio evangélico, que hoje os evangélicos cristãos estão fracos na fé, fracos em Cristo. Se nós formos voltar atrás e lembrarmos de quando inaugurou o Coliseu de Roma, né? Quantos cristãos foram jogados na arena
comidos, engolidos por leões. E eles não negavam a sua fé. Mantinham. E se nós formos estudar a fundo, nós vamos ver que tem leões que não conseguiam chegar próximo dos cristãos. Porque viviam em oração, em jejum. E ali eles eram pegos e jogados em outro lugar, mandavam espetar a lanças, né? Porque viam realmente... O que os leões enxergavam? Porque os animais enxergam também. Enxergavam ali que aquele povo tinha unção. E hoje, quando nós estamos falando, nós falamos assim, hoje nós estamos vivendo uma geração de fracos. Mas por quê? Porque tem muitas pessoas aí pregando esta palavra aqui errado, dizendo que crente não pode sofrer, que crente não pode ter problema, que não pode padecer. Se o nosso mestre sofreu tanto, né? Algumas mensagens que se tornaram assim famosas, como a teoria ou a teologia da prosperidade, Sim. A teologia do pode tudo, a teologia de que Deus é bom demais e por quanto a sua bondade fica à vontade. Então são palavras, são aliás, fábulas que se contam para tentar criar aquele clima assim, porque se nós pregarmos a palavra, se tivermos verdadeiramente o compromisso com a palavra e ela for ministrada como tem que ser, as pessoas não vão ficar, vão embora e tal. Então, eu já penso ao contrário, deputado. Se nós não pregarmos como verdadeiramente é assim que não vão ficar. Porque quando vinha a dificuldade, o que eles vão dizer? Não, é verdade. Muitos vão... Mas o conceito dos pregadores hoje infelizmente. É esse. Porque eles querem o quê? Eles querem que a igreja deles encher a igreja. Esteja cheia para que eles possam ter o dinheiro para eles, para a sobrevivência deles e pronto, acabou. Compromisso com a palavra é uma coisa muito forte. Porque quando você fala de compromisso, de comprometimento, você está falando de algo que vai além. Não é algo que para ali. Olha, eu vejo assim, para dar exemplo na minha ótica de compromisso. Os discípulos, quando Jesus estava na cruz do Calvário, eles sumiram. Um negou, um traiu, 9 sumiu. Tinha um na cruz. Tinha um que foi lá aos pés da cruz. Aquele que Jesus falou, ó, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Tinha um. Muito bem, Jesus é tirado da cruz, ele vai ser colocado na sepultura, fica lá durante o período de sábado, e aí domingo de manhã, 2 mulheres vão até lá, vão até a sepultura, para ver, para sentir, elas não se contentaram só até a cruz. Teve uns que nem até a cruz chegaram, chegou um só. Elas não, elas foram além da cruz. Então, o ato de ir além da cruz, para mim, isso é compromisso, é ir além. Não só ler a palavra, é praticar a palavra. É não só pregar a palavra, é viver a palavra. Isso é compromisso, é ir além. Que pena que o nosso programa está chegando ao fim. Já acabou. Mas vamos continuar no próximo programa? Podemos deixar fechado? Pode ser. O próximo programa Será está aqui prazer. conosco? Olha só, então, vou te pedir para fazer a oração final e assim já estamos fechados. Próximo programa continuaremos o debate. Tem bastante assunto aí, legal. Amém. Então faça essa oração. Amém. Eu quero dizer a você que está ligado nesse programa, compromisso com a palavra. Abra também esse compromisso com Deus. Coloque ele dentro da sua casa, da sua família, que Deus com certeza quer assumir esta aliança e esse compromisso junto com você. Pai, em nome de Jesus, eu rogo a tua bênção, a tua graça, o teu favor sobre esta casa, sobre esta família, sobre os filhos desta casa. Proteja, guarda, livre-os das drogas, livre-os dos males, de todo tipo de mal que possa levá-los à destruição. E a minha oração de libertação, de cura, de milagres se faz em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Olha, fiquem grudadinhos e ligadinhos com esta programação, que o deputado vai continuar esse debate no próximo programa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus.
me perguntaram por que estes couros aqui no meu cenário. Em primeiro lugar, estes couros aqui é uma paixão. É uma coisa que eu herdei do meu pai. Meu pai amava couros. Em segundo lugar, porque são esses couros que mantêm o programa no ar. Eu vendo capas de Bíblias. Olha só, são capas que você coloca na sua Bíblia, você faz o seu pedido e eu vou fazer do tamanho da sua Bíblia. São tapetes que eu uso, tapete para oração. Eu tenho o meu, que eu só oro nele. As pessoas compram tanto para decorar a sua casa, como para fazer oração. Então são várias cores, agora está sendo fabricado de onça, de zebra. Também tem essas peles que você usa para colocar no seu sofá ou no chão, como essa está aqui. Então, se queira ajudar a manter este programa no ar, vamos comprar as peles, os tapetes e as capas de Bíblia da missionária Cláudia. Assim você terá uma recordação dentro da sua casa da missionária Cláudia. Elétrica Nando. Eu estou aqui para falar de uma empresa que está há 35 anos no mercado, a Romão Empreendimento. Você que tem o seu projeto para uma construção, leve para a Romão Empreendimento. Você que está procurando um imóvel para comprar uma casa, ou um apartamento, ou uma kitnet, ou até mesmo um estabelecimento comercial, vá a Romão Empreendimento. Você que precisa de uma casa de praia, vá a Romão Empreendimento. É uma empresa que tem credibilidade no mercado, que já está há 35 anos.